O Senhor veio trazendo, Senhor, cura, trazendo, Senhor, a paz para cada um que está aqui, que cada um que veio buscar algo, seja recebido, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, com o seu santo sangue lavar o pecado de cada um aqui. Que o Senhor venha, Senhor, trazendo cura para cada um que está aqui buscando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus, vamos continuar de pé. Aleluia! Graças a Deus estamos aqui mais uma segunda-feira. Que Jesus possa usar cada vida aqui. Aleluia, irmãos. Sobre toda a terra tu és sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vamos a ver, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa,
ensinar de santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oi, ai. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar novamente esse louvor. Que Ele possa entrar verdadeiramente nas nossas casas, nas nossas vidas, que nós possamos entregar realmente tudo ao nosso Deus. Que nós possamos realmente deixar o Espírito Santo fazer morada no nosso meio. Aleluia, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Entre os reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Quebrou, hein? Quebrou o quê? Quebrou o galho.
minha vida e transforma o meu viver. Santo é santo, santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Santo é Deus. Graças a Deus. Com todo o rosto. Meus irmãos, eu gosto de vocês. Desculpa. Meus irmãos, desculpa de falar o nome do Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos nessa noite aqui. E não vale nada. Deus abençoe. amém, irmãos? Vocês estão bem? Ó, dá uma monitorada aí que o microfone acho que tá com problema. Amém! Sintonia! Irmãos, dá vontade de ficar ouvindo, né? Ô Thiago, se quiser ficar fazendo um fundinho, o negócio tá chique aqui, ô Dani. Vocês estão bem, irmãos?
Amém ou não? Amém. Mais ou menos. Hoje eu queria falar para vocês sobre um tema muito importante na caminhada de fé de qualquer cristão. Quem é cristão aí? Você sabe o que significa isso ou não? Eu não sou. Sabe o que espera só um pouquinho. Ajuda não falando com a gente. Sabe o que significa ser cristão ou não? Eu não sou cristão. Ser um pequeno Cristo. Então, quando a gente diz que é cristão, a gente tem que refletir o que isso significa na prática. Tá bom o som? Tá nítido? Porque ser cristão é algo muito profundo, irmãos. E hoje eu trouxe uma palavra para vocês sobre um assunto que eu tenho pensado bastante, que é a diferença de ser criatura de Deus, ser filho de Deus. E é importante que nessa noite você preste atenção para você entender a diferença. Todo mundo entende que tudo foi criado por Deus, sim ou sim? Sim. Tudo foi criado por Deus. Não. Porém, se você ficar falando junto, você vai me atrapalhar. Porém, tudo que foi criado por Deus não pode se tornar filho de Deus. Só nós, seres humanos. E qual é o desperdício disso? Muitos de nós, seres humanos, decidimos não nos tornar filhos de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, aí eu queria falar um pouco exatamente sobre esse ponto. A reflexão hoje é para a gente pensar o que somos em Deus. Que todos nós fomos criados por Deus, vocês já concordaram. Mas, lamentavelmente, nem todos nós ainda nos tornamos filhos de Deus. Vai fazer o quê? Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quem preparou as boas obras? O próprio Deus. Foi Deus. Só conseguem manifestar boas obras aqueles que são filhos de Deus. Você está entendendo isso? E aí continua, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu já falei aqui mais de uma vez, vou repetir. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia Israel, comunidade de Israel, povo de Israel, ele está se referindo aos filhos de Deus. Amém, irmão? Então nós, do ponto de vista teológico, somos Israel de Deus. E a gente precisa entender isso. Então, quem é criatura e não se tornou filho, está estranho às alianças da promessa. É o que está dizendo o texto. O texto é muito claro. E se eu estou estranho à aliança da promessa, às alianças da promessa, eu estou sem esperança e sem Deus no mundo. Ô irmão. E isso é muito triste. Como que pode a gente estar alheio às alianças da promessa e, por consequência, sem Deus no mundo? Todas as pessoas são criaturas de Deus. Porque se Deus não nos tivesse criado, nós não existiríamos. O problema é que nós, como criaturas de Deus, criadas por Ele, nem sempre o recebemos. É preciso receber Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. Irmãos, presta atenção nisso. Deixa
Deixa o seu ao redor um pouquinho, presta atenção aqui. Para eu ser considerado filho de Deus, eu preciso receber Jesus Cristo. Porque senão eu não me torno filho. Ser filho implica em uma relação de intimidade, amor e herança espiritual. E a gente precisa entender isso, porque não é possível ser filho de Deus sem recebê-lo como pai. Então, muitos de nós, na nossa experiência, antes de nos tornarmos filhos, até acreditávamos em Deus. É ou não é verdade? Verdade. Mas a gente tinha uma relação com Deus, como sendo Deus no céu e eu na terra. Então Deus vira quase que como uma entidade, algo maior. E de fato Ele é algo muito maior do que a nossa cabeça pode entender. Mas a relação que Deus quer conosco, a partir do momento que Ele entregou seu Filho para morrer por nós, é uma relação de pai e filho. E é essa relação de pai e filho que nos dá acesso às promessas que Deus tem para as nossas vidas. Se nós continuarmos tendo uma relação com Deus, só nesse nível de que Deus é algo maior, Ele está no céu e eu estou na terra, eu não vou aproveitar, eu não vou ter acesso às suas promessas. Em João capítulo 1, versículo 10, diz assim, eu vou ler até o 13. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, a reflexão para nós hoje é algo muito profundo. Eu queria que você tentasse entrar nessa reflexão. A relação de Deus conosco a partir da vinda do seu Filho Jesus não é mais uma relação de um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e a sua criatura. Mas é uma relação de um Deus todo-poderoso que pelo Espírito de adoção, através do seu Filho Jesus, se tornou também meu Pai. Deus Pai, Deus Nós temos acesso a esse lugar como filho, irmão. É esse lugar como filho que nós temos acesso. Se todos são criaturas de Deus, o que é então necessário para eu recebê-lo como filho, como pai, desculpa? Se todos são criaturas de Deus, o que é necessário para eu recebê-lo como pai? E não mais como esse Deus que está lá no céu e eu estou na terra. O que é necessário? É eu recebê-lo. Segundo o texto. Eu preciso recebê-lo. E como eu recebo? Acreditando que Jesus é o Deus encarnado que se entregou por mim naquela cruz para me libertar da condenação eterna. Se eu creio de todo o coração que Jesus é Deus, que se entregou para me livrar da condenação eterna, e que foi através daquele sangue derramado que eu fui liberto da minha condenação que era certa, e confessar com a minha boca, como diz em Romanos, confessar com a minha boca que Jesus Cristo é Filho de Deus, estarei salvo. Se você reconhece Jesus como Filho de Deus,
você está salvo e é filho. Ser criatura, irmãos, é sobre como fomos criados. Porque fomos todos criados por Deus. Agora, ser filho é entender o motivo pelo qual fomos criados. E isso é muito profundo se você entender. Precisa entender isso. Mas precisa entender isso no coração, irmãos. De verdade mesmo. Porque se nós entendemos Deus como Pai e o recebemos, a gente não tem outro caminho a não ser nos purificarmos e deixarmos de ser aquela velha criatura para andar como Jesus andou. E é só entendendo isso de todo o coração, irmãos, que nós vamos conseguir ter uma relação com Deus Todo-Poderoso como Pai. Muitas religiões querem apresentar Jesus como Deus. Apenas como Deus. Mas nós, através do Evangelho, temos acesso a Deus como Pai, por meio do seu Filho Jesus. Versículo famosíssimo na Bíblia, todo mundo sabe de cor, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E de quem foi esse plano? De quem foi esse plano para que a gente tivesse uma relação não mais de criatura com um Deus Todo-Poderoso, mas de filho com o Pai? De quem foi esse plano? Do próprio Deus. E se a gente entender que o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, irmão, fez um plano para que a gente pudesse ter uma relação com Ele, de pai e filho, a gente deixaria de viver dessa forma miserável que a gente vive. E eu não estou falando de dinheiro. Tem um monte de gente rica aí que é mais miserável do que quem não tem dinheiro. Eu estou falando de pensamentos e atitudes. Nós precisamos entrar nesse lugar de filho para ter uma relação com o Pai que pode todas as coisas. E esse Pai Todo-Poderoso, tudo que Ele faz é para que Ele tenha um filho, a imagem e semelhança do primogênito de todos nós. Tudo que Ele faz é para que a gente se pareça com Jesus. Absolutamente tudo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, eu vou ler até o 6. Presta atenção aqui, deixa lá. Isso é distração do inimigo, quer que a gente se distraia. Presta atenção na mensagem. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Oh, Jesus! Se a gente entender isso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Oh, Senhor Jesus. Como também Ele é puro.
Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Então, irmãos, eu estou convencido na minha própria experiência que enquanto eu não conseguir ter uma relação com Deus de pai, eu não consegui vencer a minha própria carne. Enquanto Deus para mim era alguém ou algo maior, grandioso, todo-poderoso, mas não era o meu pai, eu ainda ficava negociando com a minha consciência o que pode e o que não pode. A verdade é que depois que eu me fiz filho, por ter professado a minha fé em Jesus e ter entendido que de fato Ele veio morrer por mim, tudo mudou. Está entendendo isso, irmão? Não mudou, né? Para conhecer a Deus, nós devemos buscar diariamente viver em obediência à sua palavra. Buscando a semelhança de Jesus. Esse é o caminho do Filho, irmão. O caminho do Filho de Deus é se tornar semelhante ao primogênito. Esse é o nosso caminho. A nossa nova vida agora, de cristão, de fato, implica em uma mudança de mentalidade e de hábitos. Com o afastamento daquela velha maneira vã de viver. Se eu ainda vivo da maneira vã, afastado dos princípios bíblicos, é porque eu ainda não me tornei filho. Irmãos, entenda isso. Você pode ser alguém salvo e ainda assim não ser filho. Porque você reconhece Jesus como Salvador. Mas só se torna filho quem o reconhece como Senhor e Salvador. Se nós não obedecermos a Jesus, se nós não andarmos segundo os princípios bíblicos, nós não temos lugar como filho. E aí você pode estar pensando, Temer, mas agora eu fiquei confuso. Se fui criado por Deus e se sou criatura dele, por que é que eu necessito me tornar filho? Por que, irmão? Por que eu necessito me tornar filho? Eu necessito me tornar filho porque esse ato da criação é o que distingue um filho de um servo. É o filho de um servo e os pecadores dos justos. Acho que não está saindo aqui, tá? Se eu não me tornar filho, semelhantemente a Jesus, eu não posso me tornar justo diante de Deus, irmão. Só existe essa forma. Eu só posso me tornar justo se eu estiver em Cristo. E por quê?
Porque nós nos tornamos filhos de Deus através da adoção espiritual. É um privilégio que obtemos quando cremos e recebemos Jesus. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, está claro? Quando aceitamos Jesus, entendemos o sacrifício dele para o perdão dos nossos pecados, aí sim nós nascemos de novo. Então existe uma maneira, irmãos, de nos tornarmos filhos. É necessário receber Jesus e crer que Ele morreu para me libertar. Não. Mas eu não consigo ser livre se eu continuar criatura de Deus. Porque nós fomos criados para atingir a estatura de Jesus. Esse é o plano de Deus para nós. E é através da relação de pai e filho que eu crio um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele não é só o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é meu Pai. Ei, irmãos, precisamos entender isso. O que Deus quer conosco é uma relação de Pai. Não é, meu. E a gente só consegue isso, irmãos, através do Espírito Santo habitando em nós. E não sou eu que estou dizendo. Romanos 8,15. Vou ler até o 17, presta atenção. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. Oh, gente, isso é motivo de festa. Glória a Deus. Todos nós que aceitamos Jesus, que entendemos que Ele se entregou na cruz pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, e que confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, estamos salvos. Nós não enfrentaremos a morte, irmãos, imediatamente após o nosso último fôlego de vida. Nós estaremos diante do Pai. Você quer acesso a essa promessa, irmão? Não. Você tem que deixar de ser criatura. Porque criatura não tem direito à herança. Só filho. Aleluia. Esse papo do mundo, que todos são filhos de Deus, é um engano do inferno, irmãos. Não são todos que são filhos de Deus. Todos podem ser criatura de Deus, mas não filhos. Porque filhos exigem um posicionamento. Filho exige um reconhecimento. Filho exige uma confissão de que Ele é o Senhor. E agora, então, que fomos salvos, que nós entendemos tudo isso, é só a gente aguardar a morte e ter acesso à vida eterna, irmãos? Não, irmãos! Não é esse o plano de Deus para nós.
Esse é o nosso destino. Mas o que Deus nos convida é que a gente viva a vida eterna aqui nesse mundo. Esses valores eternos, esses princípios bíblicos. Esse é o plano de Deus para nós. Que nós reflitamos a imagem de Jesus enquanto nós estivermos andando nesse mundo louco aqui. Deus não nos criou, irmãos, para benefício próprio. Deus nos criou para que a gente seja replicador dessa mensagem. Todos nós. Amém. Amém. Deus nos criou com esse propósito. Para que de criatura nós fôssemos feitos filhos de Deus. E agora que nós fomos salvos, nós precisamos chamar o mundo para viver essa mensagem, que é a mensagem do Cristo crucificado. Essa é a nossa missão, irmãos. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por que eles perecem, irmãos? Porque eles não são filhos. Os que perecem são só criaturas de Deus. Mas todos quantos são feitos filhos de Deus não perecerão. Amém, irmãos? Amém. Essa é a promessa de Deus para nós. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, quem somos nós, irmãos? Filhos. Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E é por isso, irmãos, que essa reunião está acontecendo. É só por isso. Não. Porque em algum momento o Espírito Santo mandou. Não. O Espírito Santo mandou acontecer essa reunião. Não, meu. Nós, filhos, não temos direito de viver um evangelho sem cruz. Irmãos, presta atenção nisso.
O Evangelho não vai te custar caro. O Evangelho vai te custar tudo. Você precisa morrer para você mesmo e nascer para Cristo. É o único jeito de você deixar de ser criatura e passar a ser filho. Pois se retirarem a cruz do Evangelho, não haverá salvação. O mundo precisa saber que a salvação não se dá por causa da sabedoria humana. Não foi porque você entendeu a salvação que foste salvos. Deus lhe abriu o coração e o entendimento para que você e eu fôssemos salvos. Por isso que a gente diz, o dia que eu encontrei Jesus. Isso não tem a ver com conhecimento da letra. Isso tem a ver com experiência. Provai e vede que Jesus é bom. Nós precisamos provar de Jesus, irmãos. A igreja está cheia de doutores da Bíblia. Mas com pessoas, essas mesmas pessoas vazias do Espírito Santo. É bem possível a gente fazer um encontro como esse, lendo a Bíblia, e o Espírito Santo não estar presente. Não aqui, porque aqui eu tenho certeza que ele está. Mas é porque a gente se posiciona de maneira correta diante dele. Não mais como criaturas, mas como filho. Você quer pai como filho, você quer Deus como pai, ou quer Deus como algo maior, inacessível? Você que está aqui nessa noite, Cristo está te convidando para ter acesso à salvação. Será que você pode dormir tranquilamente essa noite, se você não acordar amanhã, você está convicto que estará com o Pai eternamente? Hein, irmãos? Você tem certeza da sua salvação? É uma pergunta, irmão. Você tem certeza que você estará salvo? Tem, irmão? Responde aí. Se a sua resposta é não, você ainda hoje pode ter certeza disso. Só basta uma escolha. Se você não escolher por Cristo, será só criatura de Deus. Agora, se você escolher por Cristo, imediatamente será feito filho. Amém, irmãos? Romanos 8, 9, estou finalizando, até o 14. Vós, porém, não estáis na carne. Vós quem, irmãos? Quem é filho? Isso aqui é só para quem é filho. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim, são feitos filhos de Deus. Aleluia! Só para estes. Glória a Deus. É preciso, irmãos, tomar uma decisão. E eu sei que muitos de vocês estão incomodados pelo Espírito Santo. Se escolhermos por Jesus, além de estarmos salvos do inferno, teremos o Espírito habitando em nós. E por Ele seremos guiados e cuidados. Oh, gente, se a gente entendesse isso. A nós é dado o direito de manifestar a glória e o poder de Deus, irmãos. A glória e o poder de Deus através da nossa vida. Nós somos chamados nessa noite para deixar de ser uma criatura de Deus e passar a ser filho de Deus. É como se Deus falasse para nós: hoje é o dia que você precisa escolher de deixar de ser semelhante a um animal que também é criado por Deus e se tornar filho pela filiação a Jesus Cristo. O que diferencia você, criatura de Deus, de outra criatura de Deus, como por exemplo um animal, é a sua decisão por Jesus. É o seu entendimento que Jesus se entregou na cruz para te livrar da condenação eterna. Eu não sei, irmãos. Eu tenho uma aflição, porque eu não sei se vocês conseguem entender, pela minha limitação, o que eu quero tentar passar. Mas essa palavra falou muito fortemente no meu coração. Glória a Deus. É uma aflição que eu sinto das pessoas não entrarem nesse lugar de filiação a Deus. Você está escolhendo permanecer criatura, semelhante a um bicho, enquanto Deus está te abrindo a possibilidade de se tornar filho. Vocês estão entendendo o que é isso, irmão? O plano de Deus para nós é nos fazer semelhantes a Jesus. Mas é preciso tomar uma decisão. Senão você vai continuar nessa vida horrível que você vive. E você não é chamado para isso. Deus não te criou para ser um drogado, um bêbado, um arruaceiro, uma pessoa sem educação. Não, irmãos. Deus te criou para você ser semelhante a seu Filho Jesus. Amém, aleluia. E que através da sua vida e do Espírito habitando em você, você manifeste graça e poder. Foi para isso que a gente foi criado. Só é necessário uma escolha. Você já escolheu por isso, irmão? Você já escolheu por isso? Se você não escolheu por se tornar filho de Deus, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Vamos, irmão, não tenha medo não, não tenha vergonha não. Dani, vem orar para nós que eu já fiquei rouco. Os outros irmãos que estão aí, vem na intercessão aqui, ora pelas pessoas. Jesus seja louvado.
Ó Deus amado e Deus querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante do Teu Espírito Santo. E queremos, meu Deus, queremos verdadeiramente fazer um voto com o Senhor. Queremos entregar o nosso coração, a nossa vida a Ti, Senhor. Não apenas de palavras, mas com atitudes, meu Pai. Nós não somos mais crianças e precisamos mudar, Senhor. Essas pessoas estão aqui, Senhor, porque tem um sentimento sincero, meu Pai. Tem um desejo no mais íntimo do coração de mudar de vida. Pessoas cansadas de ser o mesmo. Senhor, venha nessa noite fazer a verdadeira mudança de dentro para fora, Senhor. Que todos saiam daqui transformados, libertos. E que todos que olharem para essas pessoas vejam um novo nascimento. Que vejam pessoas que realmente nasceu do Teu Santo Espírito. Pai amado e Pai querido, que cada palavra que foi dita nessa noite venha ficar nos nossos corações, Senhor. Porque precisamos, meu Pai, precisamos mudar de verdade, Senhor. Estamos cansados, meu Pai, desse mundo podre. Por isso, Senhor, nos ensina a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Senhor, a ter o temor do Teu Santo Espírito. Queremos, meu Pai, ser diferente. Queremos ser o sal da terra, a luz do mundo. Queremos fazer a diferença. Por isso nos ensina a caminhar, meu Pai. Nos ensina a ser agradável aos Teus olhos. Que de nada adianta estarmos aqui se não for para mudar. Não estamos aqui passando tempo. Por isso, Senhor, faça aquilo que nós não podemos fazer. Transforma essas vidas, meu Pai. Que tudo que o Teu servo tem feito neste lugar venha surgir efeito para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, tudo que fazemos é para a Tua glória. Por isso, Senhor, nos ensina. Entregamos nosso coração, a nossa vida. Entregamos tudo que somos, meu Pai. Entregamos aquilo que nós desejamos. O futuro em Tuas mãos. E que realmente, meu Pai, todos vejam a diferença. Te agradecemos de todo o nosso coração, Pai, por essa noite, por essa oportunidade, por essa palavra, por cada momento que passamos diante da Tua presença, nós te agradecemos. É um privilégio estarmos aqui te servindo, Senhor. Por isso, abençoa essas pessoas nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos. Manda aí, Tiago. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, o que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, o que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, o que dele, por Ele, para Ele são todas
as coisas, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre.